Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, sejam muito bem-vindos. Estarei narrando a vocês um sermão de Charles Harry Spurgeon, pregado em 20 de maio de 1855, intitulado A Esperança da Felicidade Futura. Deus abençoe a todos, ouçamos a narração da mensagem. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, ficarei satisfeito quando acordar com a tua semelhança. Salmo 17, verso 15. Seria difícil dizer a quem o Evangelho deve mais, a seus amigos ou a seus inimigos. É verdade que, com a ajuda de Deus, seus amigos fizeram muito por ele. Eles o pregaram em terras estrangeiras, enfrentaram a morte, riam para desprezar os terrores da sepultura, arriscaram todas as coisas por Cristo e assim glorificaram a doutrina em que criam. Mas os inimigos de Cristo, involuntariamente, não fizeram pouco, pois quando perseguiram os servos de Cristo, eles os espalharam, de modo que foram a todos os lugares pregando a palavra. Sim, quando eles pisotearam o Evangelho, como uma certa erva que lemos na medicina, ela cresceu ainda mais rápido. E se nos referirmos às páginas da Escritura Sagrada, quantas porções preciosas devemos, sob Deus, aos inimigos da cruz de Cristo. Jesus Cristo nunca teria pregado muitos de seus discursos se seus inimigos não o tivessem compelido a respondê-los. Se eles não tivessem apresentado objeções, não teríamos ouvido as doces frases nas quais ele respondeu. O mesmo acontece com o livro dos Salmos. Se Davi não tivesse sido severamente provado pelos inimigos, os inimigos não tivessem disparado suas flechas contra ele, eles não tentassem difamar e explodir seu caráter, eles não angustiassem profundamente e o fizessem gritar em miséria, poderíamos ter perdido muitas daquelas preciosas declarações experimentais que encontramos aqui, muito daquela canção sagrada que ele escreveu após sua libertação, e muito daquela declaração gloriosa de sua confiança no Deus infalível. Teríamos perdido tudo isso se não tivesse sido arrancado dele pela mão de ferro da angústia. Se não fosse pelos inimigos de Davi, ele não teria escrito seus salmos. Mas quando caçado como uma perdiz nas montanhas, quando conduzido como a tímida corça diante dos cães do caçador, ele esperou um pouco, banhou-se nos riachos de Siloé e, ofegando um pouco no topo da colina, respirou o ar do céu e se levantou e descansou seus membros cansados. Foi então que ele deu honra a Deus. Ele gritou em voz alta para aquele poderoso Jeová que para ele obteve a vitória. Esta frase segue uma descrição dos grandes problemas que os ímpios trazem sobre os justos, nos quais ele se consola com a esperança de felicidade futura. Quanto a mim, diz o patriarca lançando os olhos para o alto. Quanto a mim, disse o chefe perseguido das cavernas de Engedi. Quanto a mim, diz o outrora pastor que logo usaria um diadema real. Quanto a mim, contemplarei a tua face em retidão e ficarei satisfeito. Ao olhar para esta passagem esta noite, notamos antes de tudo o espírito dela. Em segundo lugar, a questão disso, e então em terceiro lugar, encerraremos falando do contraste que está implícito nela. Primeiro, então, o espírito desta ferramenta, pois sempre gosto de olhar para o espírito em que um homem escreve ou o espírito em que ele prega. Na verdade, há muito mais nisso do que nas palavras que ele usa. Agora, o que você deve pensar é no espírito dessas palavras. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, ficarei satisfeito quando acordar com a tua semelhança. Primeiro, eles respiram o espírito de um homem totalmente livre de inveja. Observe que o salmista tem falado dos ímpios. Eles estão fechados em sua própria gordura. Com a boca eles falam orgulhosamente. Eles estão cheios de filhos e deixam o resto de seus bens para seus bebês. Mas Davi não os inveja. Vá, diz ele, homem rico em todas as suas riquezas. Vá, homem orgulhoso em todo o seu orgulho. Vá, homem feliz, com sua abundância de filhos. Eu não te invejo. Quanto a mim, meu destino é diferente. Posso olhar para você sem desejar tuas posses. Posso muito bem guardar esse mandamento, não cobiçarás, pois em suas posses não há nada digno de meu amor. Não dou valor a seus tesouros terrenos.
Não invejo os vossos montes de pó brilhante, porque o meu Redentor é meu. O homem está acima da inveja porque ele pensa que a alegria não seria alegria para ele, que a porção não se adequaria à sua disposição. Portanto, ele volta os olhos para o céu e diz: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Ó amado, é uma coisa feliz estar livre da inveja. A inveja é uma maldição que arruína a criação. E até o próprio jardim do Éden teria se tornado desfigurado e não mais belo se o vento da inveja pudesse soprar sobre ele. A inveja mancha o ouro, a inveja ofusca a prata. Se invejasse respirar o sol quente, isso extinguiria. Se ela lançasse seu mal olhado na lua, ela se transformaria em sangue e as estrelas voariam atônitas para ela. A inveja é amaldiçoada pelo céu. Sim, é o primogênito de Satanás, o mais vil dos vícios. Dê riquezas a um homem, mas deixe-o ter inveja e haverá o verme na raiz da bela árvore. Dê-lhe felicidade e se ele inveja a sorte de outro, o que seria felicidade se torna sua miséria, porque não é tão grande quanto a de outra pessoa. Mas me livre da inveja. Deixe-me ficar contente com o que Deus me deu. Deixe-me dizer, você pode ter o seu, não vou invejá-lo, estou satisfeito com o meu. Sim, dê-me tanto amor por meus semelhantes que eu possa me alegrar em sua alegria, e quanto mais eles têm, mais feliz eu fico com isso. Minha vela não queimará com menos brilho, porque a deles a ofusca. Posso me alegrar com a prosperidade deles. Então fico feliz, pois tudo ao meu redor tende a me tornar bem-aventurado. Quando posso me alegrar com as alegrias dos outros e tornar minha a alegria deles. Inveja, ó, que Deus nos livre disso. Mas como na verdade podemos nos livrar disso tão bem quanto acreditando que você tem algo que não está na terra mas no céu? Se pudermos olhar para todas as coisas do mundo e dizer, quanto a mim, contemplarei a tua face em retidão, logo estarei satisfeito. Então não podemos invejar outros homens porque sua sorte não seria adaptada ao nosso gosto peculiar. O boi inveja o leão? Não, pois não pode se alimentar da carcaça. A pomba lamenta porque o corvo pode se regozijar com a carniça? Não, pois vive de outros alimentos. A águia invejará o pequeno ninho da carriça? Oh não! Assim, o cristão subirá no alto como a águia, abrindo suas asas largas. Ele voará até seu ninho entre as estrelas, onde Deus fez dele seu ninho, dizendo, quanto a mim, habitarei aqui. Não invejo a vossa grandeza, ó poderosos imperadores. Não desejo a vossa fama, ó poderosos guerreiros. Não peço riqueza, ó Creso. Não imploro pelo teu poder, ó César. Quanto a mim, outra coisa tenho, a minha porção é o Senhor. O texto respira o espírito de um homem livre de inveja. Que Deus nos dê isso. Então, em segundo lugar, você pode ver que há nele o ar de um homem que está olhando para o futuro. Leia a passagem cuidadosamente e você verá que tudo tem relação com o futuro, porque diz, quanto a mim, eu o farei. Não tem nada a ver com o presente, não diz, quanto a mim eu faço ou sou fulano de tal, mas, quanto a mim, contemplarei a tua face em retidão. Alguns de vocês sabem o que é viver no futuro, viver na expectativa, viver no que você terá no outro mundo, banquetear-se com alguns dos frutos da árvore da vida que caem do céu, viver do maná da expectativa que cai no deserto e beber aquela corrente de néctar que jorra do trono de Deus. Você já foi ao grande Niágara da esperança e bebeu da água com prazer arrebatador, pois o próprio borrifo do céu é glória para a alma de alguém. Você já viveu no futuro e disse, quanto a mim, eu terei algo em breve. Ora, este é o motivo mais elevado que pode motivar um homem. Suponho que foi isso que tornou Lutero tão ousado quando ele se apresentou diante de sua grande audiência de reis e senhores e disse, mantenho a verdade que escrevi e assim permanecerei até morrer, que Deus me ajude. Penso que ele deve ter dito, eu ficarei satisfeito daqui a pouco. Não estou satisfeito agora, mas vou, disse o clérigo. De qualquer forma, não tenho hábito de pregar por menos de um guinéu. Oh, disse o outro, sou obrigado a me contentar com uma coroa e, além disso,
Não tenho minha coroa agora, mas tenho que esperar por ela no futuro. O clérigo mal pensou que ele quis dizer a coroa da vida que não desaparece. Cristão, viva no futuro. Não busque nada aqui, mas espere que você brilhe quando vier a semelhança de Jesus e se ajoelhar diante de seu rosto em adoração. O salmista tinha um olho no futuro, e novamente neste ponto você pode ver que Davi, na época em que escreveu isso, estava cheio de fé. O texto é perfumado com confiança. Quanto a mim, diz Davi, eu contemplarei a tua face em retidão. Ficarei satisfeito quando acordar a tua semelhança. Se alguns homens dissessem isso agora, seriam chamados de fanáticos e seria considerado presunção para qualquer homem dizer: eu contemplarei a tua face, ficarei satisfeito. E acho que há muitos agora neste mundo que pensam que é impossível para um homem dizer com certeza: eu sei, tenho certeza. Mas há milhares e milhares de pessoas de Deus vivas neste mundo que podem dizer com certeza, não duvidando mais disso do que de sua própria existência: eu contemplarei a tua face em retidão. Ficarei satisfeito quando despertar a tua semelhança. É possível, embora talvez não seja muito fácil, atingir aquela posição elevada e eminente em que podemos dizer: não mais espero, mas sei. Não confio mais, mas estou persuadido. Eu tenho uma confiança feliz. Eu estou certo disso. Eu tenho certeza. Pois Deus se manifestou de tal maneira a mim que agora não é mais se e talvez, mas é positivo eterno. Será, eu devo. E o próprio principal dos pecadores agora presente neste lugar ainda pode dizer muito antes de morrer: eu contemplarei a tua face na justiça. Acho que vejo o cristão idoso. Ele tem sido muito pobre. Ele está em um sótão onde as estrelas aparecem entre os azulejos. Lá está a cama dele, suas roupas esfarrapadas e rasgadas. Há alguns gravetos na lareira, são os últimos que ele tem. Ele está sentado em sua cadeira. Sua mão fraca estremece e treme e ele está evidentemente perto de seu fim. Sua última refeição foi feita ontem ao meio-dia. E enquanto você fica olhando para ele, pobre, fraco e débil, quem desejaria sua sorte? Mas pergunte a ele: velho, você trocaria seu sótão pelo palácio de César? Cristão idoso, você trocaria esses trapos por riqueza e deixaria de amar seu Deus? Veja como a indignação queima em seus olhos ao mesmo tempo. Ele responde: devo, dentro de mais alguns dias, contemplar sua face em retidão. Ficarei satisfeito em breve, aqui nunca estarei. O problema tem sido minha sorte e a provação tem sido minha porção, mas eu tenho uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ele irá desistir de seu Cristo? Desistir de Cristo? Ele dirá: não, nunca. Embora minha fé possa se manter firme, não invejo o ouro do avarento. Oh, que coisa gloriosa ser cheio de fé e ter a confiança da segurança, a ponto de dizer: eu contemplarei a tua face. Ficarei satisfeito quando acordar com a tua semelhança. Sobre o espírito de Davi, é algo muito bom a ser imitado e eminentemente desejado. Mas agora, em segundo lugar, a questão desta passagem. E aqui vamos mergulhar nas suas profundezas, Deus nos ajudando. Pois sem o Espírito de Deus, sinto que sou totalmente incapaz de falar com você. Não tenho os dons e talentos que qualificam os homens para falar. Eu preciso de uma inspiração do alto, caso contrário, eu fico como os outros homens e não tenho nada a dizer. Que isso me seja dado, pois sem ela sou burro. Quanto ao assunto deste versículo, parece-me que contém uma dupla bênção. A primeira é contemplar: eu contemplarei a tua face em retidão. E a próxima é uma satisfação: ficarei satisfeito quando acordar com a tua semelhança. Comecemos então pelo primeiro. Davi esperava que ele contemplasse a face de Deus. Que visão será essa, meus irmãos? Você já viu a mão de Deus? Eu o vi quando às vezes ele o coloca no céu e o escurece com nuvens. Já vi a mão de Deus algumas vezes quando os ouvidos da noite arrastam as sombras da escuridão. Eu vi sua mão quando, lançando o raio, seu raio divide as nuvens e rasga os céus.
Talvez você tenha visto isso de uma maneira mais suave, quando derrama água e a envia ondulando em riachos e depois rola em rios. Você ouviu no oceano tempestuoso, no céu enfeitado com estrelas, na terra enfeitada com flores. E não há um homem vivo que possa conhecer todas as maravilhas da mão de Deus. Sua criação é tão maravilhosa que levaria mais do que uma vida inteira para entendê-la. Vá até suas profundezas, deixe que suas partes diminutas prendam sua atenção. Em seguida, pegue o telescópio e tente ver mundos remotos. Poderia ver toda a obra de Deus e contemplar toda a obra da sua mão? Não, nem mesmo uma milionésima parte do tecido. Aquela mão poderosa onde os cometas imaturos são criados pelo Sol, na qual os planetas giram em órbitas majestosas. Aquela mão poderosa que detém todo o espaço e apreende todos os seres. Essa mão poderosa, quem pode contemplá-la? Mas se tal é sua mão, qual deve ser seu rosto? Vocês ouviram a voz de Deus algumas vezes e tremeram. Eu mesmo escutei maravilhado, mas com uma alegria maravilhosa, quando ouvi a voz de Deus, como o barulho de muitas águas nos grandes trovões. Você nunca parou e ouviu, enquanto a terra tremia e as próprias esferas paravam sua música, enquanto Deus falava com sua maravilhosa e profunda voz de baixo? Sim, vocês ouviram aquela voz, e há uma alegria maravilhosamente instintiva de amor que entra em minha alma sempre que ouço o trovão. É meu Pai falando e meu coração salta ao ouvi-lo. Mas você nunca ouviu a voz mais alta de Deus. Foi apenas o sussurro quando o trovão rolou. Mas se tal é a voz, o que deve ser contemplar seu rosto? Davi disse: eu contemplarei a tua face. Disse do templo de Diana, que era tão esplendidamente decorado com ouro e tão brilhante que um porteiro na porta sempre dizia a todos que entravam: cuidado com seus olhos, cuidado com seus olhos. Você será atingido pela cegueira a menos que preste atenção aos seus olhos. Mas ó, aquela visão da glória, essa grande aparência, a visão de Deus, vê-lo face a face, entrar no céu e ver os justos brilhando como estrelas no firmamento. Mas o melhor de tudo é ter um vislumbre do trono eterno. Ah, lá está ele sentado. Seria quase uma blasfêmia tentar descrevê-lo. Quão infinitamente minhas pobres palavras caem abaixo do poderoso assunto. Não falarei do brilho daqueles olhos, ou da majestade daqueles lábios que falarão palavras de amor e afeição, mas de contemplar sua face. Vocês que mergulharam no mar mais profundo da divindade e se perderam em sua imensidão, podem contar um pouco disso. Ó vocês que viveram no céu nestes 1000 anos, talvez vocês saibam, mas não podem dizer o que é ver o rosto dele. Cada um de nós deve ir para lá. Devemos estar vestidos com a imortalidade. Devemos ir além do céu azul e banhar-nos no rio da vida. Devemos voar mais alto que o raio e elevar-nos acima das estrelas para saber o que é ver a face de Deus. As palavras não podem explicá-lo. A esperança que o salmista tinha era que ele pudesse ver a face de Deus. Mas havia uma doçura peculiar misturada com essa alegria, porque ele sabia que deveria contemplar a face de Deus na justiça. Eu contemplarei a tua face em retidão. Não vi o rosto de meu Pai aqui embaixo? Sim, eu vi através de um espelho obscuro. Mas o cristão às vezes não o contemplou, quando em seus momentos celestiais a terra se foi e a mente foi despojada de matéria. Há algumas estações em que o materialismo grosseiro se extingue, e quando o fogo etéreo interior arde tão alto que quase toca o fogo do céu. Há estações em que, em algum lugar isolado, calmo e livre de todos os pensamentos terrenos, tiramos os sapatos dos pés porque o lugar onde estávamos era solo sagrado, e temos falado com Deus. Assim como Enoque falou com ele, o cristão manteve comunhão íntima com seu Pai. Ele ouviu seus sussurros de amor, ele revelou seu coração, derramou suas tristezas e seus gemidos diante dele. Mas afinal, ele sentiu que não viu seu rosto em retidão. Havia tanto pecado para escurecer os olhos, tanta loucura, tanta fragilidade,
que não podíamos ter uma visão clara de nosso Jesus. Mas aqui o salmista diz: eu contemplarei a tua face na justiça. Quando aquele dia ilustre surgir e eu ver meu Salvador face a face, eu o verei em justiça. O cristão no céu não terá sequer uma mancha em sua roupa. Ele será puro e branco, puro pelo sangue de Jesus e branco como os anjos são. Mas no céu essa brancura será mais aparente. Agora, às vezes é fumado pela terra e coberto com a poeira deste pobre mundo carnal. Mas no céu ele terá se escovado, lavado suas asas e as purificado, e então ele verá a face de Deus em retidão. Meu Deus, creio que estarei diante de tua face tão puro quanto tu és, pois terei a justiça de Jesus Cristo e haverá sobre mim a justiça de um Deus santo. Eu contemplarei a tua face em retidão. Ó cristão, você pode desfrutar disso. Embora eu não possa falar sobre isso, teu coração medita sobre isso. Contemplar sua face para sempre. É verdade que você não pode entendê-lo, mas você pode imaginar o significado. Contemplar sua face em retidão. A segunda bênção, sobre o qual serei breve, é a satisfação. Ele ficará satisfeito, diz o salmista, quando acordar à semelhança de Deus. Satisfação, esta é outra alegria para o cristão quando ele entrar no céu. Aqui nunca estamos completamente satisfeitos. É verdade que o cristão está satisfeito consigo mesmo. Ele tem dentro de si uma fonte úmida de conforto e pode desfrutar de uma satisfação sólida. Mas o céu é o lar da verdadeira e real satisfação. Quando o crente entrar no céu, eu acredito que ficará completamente satisfeito. Tudo que ele já pensou, ele verá lá. Toda a ideia sagrada será solidificada. Toda a concepção poderosa se tornará uma realidade. Toda a imaginação gloriosa se tornará uma coisa tangível que ele pode ver. Sua imaginação não será capaz de pensar em nada melhor do que o céu. E se ele se sentasse por toda a eternidade, ele não seria capaz de conceber nada que ofuscasse o brilho daquela cidade gloriosa. Sua imaginação será satisfeita. Então seu intelecto ficará satisfeito. Então verei, ouvirei e saberei tudo o que desejei abaixo. Quem está satisfeito com seu conhecimento aqui? Não existem segredos que queremos conhecer, profundezas nos arcanos da natureza em que não entramos. Mas nesse estado glorioso, saberemos tanto quanto quisermos saber. A memória ficará satisfeita. Olharemos para trás, para a visão dos anos passados e ficaremos contentes com tudo o que sofremos na terra. Lá, em um monte verde florido, minha alma cansada se sentará e com alegrias arrebatadoras contarei o trabalho de meus pés. Esperança ficará satisfeito se houver tal coisa no céu. Devemos esperar por uma eternidade futura e acreditar nela, mas ficaremos satisfeitos com nossas esperanças continuamente. E todo homem ficará tão contente que não restará uma única coisa em todos os tratos de Deus que ele gostaria de ter alterado. Sim, talvez eu diga algo que alguns de vocês objetarão, mas os justos no céu ficarão bastante satisfeitos com a condenação dos perdidos. Eu costumava pensar que se eu pudesse ver os perdidos no inferno, certamente eu deveria chorar por eles. Se eu pudesse ouvir seus horríveis lamentos e ver as terríveis contorções de sua angústia, certamente teria pena deles. Mas não existe sentimento como o conhecido no céu. O crente estará lá tão satisfeito com toda a vontade de Deus que esquecerá completamente os perdidos na ideia de que Deus fez isso para o melhor, que até a perda deles foi culpa deles e que Ele é infinitamente justo nisso. Se meus pais pudessem me ver no inferno, não teriam uma lágrima para derramar por mim, embora estivessem no céu, pois diriam: é justiça, grande Deus, e tua justiça deve ser magnificada, assim como tua misericórdia. E além disso, eles sentiriam que Deus estava tão acima de suas criaturas que ficariam satisfeitos em ver essas criaturas esmagadas se isso pudesse aumentar a glória de Deus. Oh, no céu, creio que pensaremos corretamente sobre os homens. Aqui os homens parecem grandes coisas para nós.
Mas no céu eles não parecerão mais do que alguns insetos rastejantes que são varridos ao arar um campo para a colheita. Eles não parecerão mais do que um punhado minúsculo de poeira ou como um ninho de vespas que deve ser exterminado pelo dano que causaram. Eles parecerão coisas tão pequenas quando nos sentarmos no alto com Deus e olharmos para as nações da terra como gafanhotos e considerarmos as ilhas como coisas muito pequenas. Estaremos satisfeitos com tudo. Não haverá uma única coisa para reclamar. Eu ficarei satisfeito. Mas quando? Ficarei satisfeito quando acordar com a tua semelhança. Mas não até então. Agora aqui ocorre uma dificuldade. Você sabe que há alguns no céu que ainda não acordaram à semelhança de Deus. Na verdade, nenhum dos que estão no céu o fez. Eles nunca dormiram no que diz respeito às suas almas. A vigília refere-se a seus corpos e eles ainda não estão acordados, mas ainda estão dormindo. Ó terra, tu és o quarto dos poderosos mortos. Que vasta casa de dormir é este mundo! É um vasto cemitério. Os justos ainda dormem, e eles devem ser satisfeitos na manhã da ressurreição, quando acordarem. Mas você diz, eles não estão satisfeitos agora? Eles estão no céu. É possível que eles possam estar angustiados? Não, eles não estão. Há apenas uma insatisfação que pode entrar no céu. A insatisfação dos abençoados por seus corpos não estarem lá. Permita-me usar um símile que explicará um pouco o que quero dizer. Quando um conquistador romano estava em guerra e conquistava grandes vitórias, muito provavelmente ele voltava com seus soldados, entrava em sua casa e se divertia até o dia seguinte, quando saía da cidade e depois entrava novamente em triunfo. Agora, os santos, por assim dizer, se posso usar tal frase, entram furtivamente no céu sem seus corpos. Mas no último dia, quando seus corpos acordarem, eles entrarão em suas carruagens triunfais. E me parece que vejo aquela grande procissão quando Jesus Cristo, antes de tudo, com coroas em sua cabeça, com seu corpo brilhante e glorioso, deve liderar o caminho. Eu vejo meu Salvador entrando primeiro. Atrás dele vêm os santos, todos eles batendo palmas e entrando em triunfo. E quando eles chegarem aos portões do céu, e as portas forem escancaradas para deixar o Rei da Glória entrar, agora os anjos se aglomerarão nas janelas e nos telhados, como os habitantes dos triunfos romanos, para observá-los como eles passam pelas ruas gritando: Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor Deus Onipotente reina. Ficarei satisfeito naquele dia glorioso, quando todos os seus anjos vierem para ver o triunfo e quando seu povo for vitorioso com ele. Um pensamento aqui não deve ser esquecido, e isto é, o salmista diz que devemos acordar à semelhança de Deus. Isso pode se referir à alma, pois o espírito do justo será a semelhança de Deus quanto à sua felicidade, santidade, pureza, infalibilidade, eternidade e liberdade da dor. Mas especialmente, penso eu, relaciona-se com o corpo porque fala do despertar. O corpo deve ser a semelhança de Cristo. Que pensamento! E infelizmente, tive muitos desses esta noite, um pensamento pesado demais para palavras. Devo despertar a semelhança de Cristo. Não sei como é Cristo e mal posso imaginar. Às vezes, adoro sentar e olhar para ele em sua crucificação. Não me importo com o que os homens dizem. Sei que às vezes tirei proveito de uma imagem de meu Salvador crucificado moribundo. E eu olho para ele com sua coroa de espinhos, seu lado perfurado, suas mãos e pés sangrando, e todas aquelas gotas de sangue penduradas nele. Mas não consigo imaginá-lo no céu. Ele é tão brilhante, tão glorioso. O Deus brilha através do homem. Seus olhos são como chamas de fogo, sua língua como uma espada de 2 gumes, sua cabeça coberta de cabelos brancos como a neve, pois ele é o ancião de dias. Ele amarra as nuvens ao seu redor como um cinto, e quando ele fala é como o som de muitas águas. Li os relatos dados no livro do Apocalipse, mas não sei dizer o que ele é. São frases das Escrituras e não consigo entender seu significado.
mas seja o que for que signifiquem, sei que vou acordar à semelhança de Cristo. Oh, que mudança será quando alguns de nós chegarmos ao céu! Há um homem que caiu em batalha com a palavra de salvação em seus lábios, suas pernas foram baleadas e seu corpo foi marcado por golpes de sabre. Ele acorda no céu e descobre que não tem um corpo quebrado, mutilado, cortado e ferido, mas que ele é a semelhança de Cristo. Há uma velha matrona que cambaleou em seu cajado por anos ao longo de seu caminho cansativo. O tempo abriu sulcos em sua testa. Abatida e aleijada, seu corpo é colocado na sepultura. Mas, ó, mulher idosa, surgirás na juventude e na beleza. Outro foi deformado em sua vida, mas quando ele acorda na semelhança de Cristo. Qualquer que tenha sido a forma de nosso semblante, qualquer que seja o contorno, o belo não será mais belo no céu do que aqueles que foram deformados. Aqueles que brilharam na terra, inigualáveis entre os mais belos, que arrebataram os homens com o olhar de seus olhos, não serão mais brilhantes no céu do que aqueles que agora são deixados de lado e negligenciados, pois todos serão como Cristo. Mas agora, para fechar, aqui está implícito um contraste muito triste. Xerxes chorou, porque em pouco tempo todo o seu exército iria embora. Como posso ficar aqui e chorar? Porque dentro de alguns anos outros estarão neste lugar e dirão: os pais, onde estão eles? Bom Deus, e é verdade, não é uma realidade, é tudo para ser varrido, é uma grande visão de dissolução. Esta visão desaparecerá em breve e você e eu desapareceremos com ela. Somos apenas um espetáculo. Esta vida é apenas um palco no qual os homens agem, e então passamos por trás da cortina e ali nos desmascaramos e conversamos com Deus. No momento em que começamos a viver, começamos a morrer. A árvore que cresceu há muito tempo será serrada para fazer a você um caixão. O gramado está pronto para todos vocês, mas esta cena deve aparecer novamente em breve. Um sonho curto, uma soneca apressada e toda essa visão voltará. Todos nós acordaremos e, como estamos aqui agora, estaremos juntos, talvez ainda mais fortemente pressionados. Mas estaremos no nível então, o rico e o pobre, o pregador e o ouvinte. Haverá apenas uma distinção, justos e ímpios. A princípio, ficaremos juntos. Acho que vejo a cena. O mar está fervendo. Os céus se partiram em dois, as nuvens se transformaram em uma carruagem e Jesus vem cavalgando pelo céu. Seu trono está definido, ele se senta sobre ele. Com um aceno de cabeça, ele silencia todo mundo. Ele levanta os dedos, abre os grandes livros do destino e o livro da nossa aprovação, onde estão escritos os atos do tempo. Com os dedos ele acena para os anfitriões acima. Dividir, disse ele, divida o universo. Mais rápido do que o pensamento, toda a terra se dividirá. Onde poderei ser encontrado quando vier a divisão? Acho que os vejo todos divididos e os justos estão à direita. Voltando-se para eles, com uma voz mais doce que a música, ele diz: venha, você veio, continue em seu progresso. Venha, tem sido o trabalho de sua vida futura, então continue. Venha e dê o último passo. Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde antes da fundação do mundo. E agora os ímpios são deixados sozinhos, e voltando-se para eles, ele diz: partam. Estiveste partindo durante toda a tua vida. Era seu dever se afastar de mim. Vós dissestes: afasta-te de mim, não amo os teus caminhos. Você está partindo? Continue, dê o último passo. Eles não ousam se mover, eles ficam parados. O Salvador se torna o vingador. As mãos que antes ofereciam misericórdia, agora seguram a espada da justiça. Os lábios que falavam de benignidade, agora proferem trovões. E com um objetivo mortal, ele levanta a espada e varre entre eles. Eles voam como servos diante do leão e entram nas mandíbulas do abismo. Mas nunca, espero,
deixarei de pregar sem dizer a você o que fazer para ser salvo. Esta manhã preguei aos ímpios, aos piores pecadores, e muitos choraram. Espero que muitos corações tenham se derretido enquanto eu falava da grande misericórdia de Deus. Não falei sobre isto esta noite. Devemos seguir uma linha diferente às vezes, guiado, eu confio, pelo Espírito de Deus. Mas vocês que estão com sede, sobrecarregados, perdidos e arruinados, a misericórdia fala mais uma vez a vocês. Aqui está o caminho da salvação. Quem crer e for batizado será salvo. E o que é acreditar, diz um? É para dizer que sei que Cristo morreu por mim? Não, isso não é acreditar. Faz parte, mas não é tudo. Mas a fé é esta, lançar-se sobre Cristo. Como alguém disse, curiosamente, quando perguntado o que ele fez para ser salvo, disse ele: eu me jogo sobre Jesus e lá me deito. Eu me jogo sobre a promessa e lá me deito. E a cada penitente pecador, Jesus diz: eu sou capaz de salvar totalmente. Jogue-se na promessa e diga: então, Senhor, tu és capaz de me salvar. Deus diz: vem agora, vamos raciocinar juntos. Embora seus pecados sejam como escarlate, eles serão brancos como a neve. E embora sejam vermelhos como carmesim, eles serão como a lã. Lança-te sobre ele e serás salvo. Diz alguém: receio não ser do povo de Deus. Não posso ler meu nome no livro da vida. Ainda bem que você não pode, pois se a Bíblia tivesse o nome de cada pessoa nela, seria um livro bem grande. E se seu nome é John Smith, e você viu esse nome na Bíblia, se você não acredita na promessa de Deus agora, você certamente acreditaria que era algum outro John Smith. Suponha que o imperador da Rússia emitisse um decreto para todos os refugiados poloneses retornarem ao seu próprio país. Você vê um refugiado polonês olhando para os grandes cartazes pendurados na parede. Ele olha com prazer e diz: bem, vou voltar para o meu país. Mas alguém lhe diz: não diz Walewski. Sim, ele responderia, mas diz refugiados poloneses. Polonês é meu nome de batismo, e refugiado é meu sobrenome, e esse sou eu. E assim, embora não diga seu nome nas Escrituras, diz pecador perdido. Pecador é seu nome de batismo, e perdido é seu sobrenome. Portanto, por que não vem? Diz pecador perdido. Isso não é suficiente? Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Sim, mas outro diz: receio não ser eleito. Queridas almas, não se preocupem com isso. Se vocês acreditam em Cristo, vocês são eleitos. Quem se coloca à mercê de Jesus é eleito, pois ele nunca faria isso se não tivesse sido eleito. Quem vem a Cristo e busca misericórdia por meio de seu sangue é eleito e verá que é eleito depois. Mas não espere ler a eleição antes de ler o arrependimento. A eleição é uma faculdade para a qual vocês pequeninos não irão até que tenham passado pela escola do arrependimento. Não comece a ler seu livro de trás para frente e diga amém antes de dizer seu Pai Nosso. Comece com o Pai Nosso e então você irá para teu é o reino, o poder e a glória. Mas comece com o reino e você terá muito trabalho para voltar ao Pai Nosso. Devemos começar com fé. Devemos começar com nada em minhas mãos eu trago. Como Deus fez o mundo do nada, Ele sempre faz seus cristãos do nada. E aquele que não tem absolutamente nada esta noite encontrará graça e misericórdia se vier buscá-las. Deixe-me encerrar contando o que ouvi sobre uma pobre mulher que se converteu e voltou à vida apenas passando por uma rua e ouvindo uma criança sentada à porta cantando: eu não sou nada, mas Jesus Cristo é tudo em todos. Essa é uma canção abençoada. Vá para casa e cante, e aquele que pode aprender corretamente essas pequenas palavras, que pode sentir-se um nada sem Jesus, mas que tem todas as coisas em Cristo, não está apenas longe do reino dos céus, mas ele está lá na fé e estará lá em fruição
quando acordar à semelhança de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se você gostou da mensagem e do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo.